abraço, amigo! Abraço do Donos da Bola no ar a partir de agora. E a gente já vai começar, inclusive, a abrir essa edição com a repercussão, que é o assunto principal, né? A expulsão do Rafa Silva, a falta, a ausência completa de concentração no jogo, mais uma derrota, a fala pro forma, a ida do Marcos para a coletiva ali, que para mim, pro forma total, mudou nada. E acima de tudo, a gente precisa falar do que está acontecendo no Cruzeiro, que está muito estranho, o clima está estranho. Eu vejo pouquíssima entrega, muito pouco envolvimento, e é disso que a gente vai falar, entre outros assuntos, a partir de agora nos Donos da Bola. Então vamos ver aí o Marcos, inclusive, falando depois do jogo. Inadmissível o que aconteceu. Essa gestão, cabeçada pelo nosso presidente, o Pedro Lourenço, não aceita um tipo de situação como essa. Então o Rafa já foi comunicado ali de uma multa severa, daquilo que a lei permite, né, óbvio, mas foi severamente multado e depois a gente vai aguardar para ver os próximos passos aí com relação a isso. Mas isso já foi dito no vestiário que, acima de tudo, o Cruzeiro é um clube muito sério, é um clube que cumpre rigorosamente com tudo aquilo que é combinado, com tudo aquilo que tem que ser feito, e ele exige muito, acima de tudo, um profissionalismo impecável. Então a gente não concorda de maneira nenhuma com a atitude e por isso o Rafael já foi severamente multado. O Rafael, que a gente tem para falar no momento, é uma multa severa sobre ele, os próximos episódios aí nós vamos passar tudo com calma. E eu aprendi uma coisa no futebol, a gente tem que botar sempre uma noite em tudo para se tomar decisão e, acima de tudo, a instituição. Aqui não tem ego, aqui não tem vaidade para falar, para mim é muito fácil falar, não, aqui tem a instituição que a gente tem que tomar a decisão de acordo com o que é bom para a instituição. Recentemente, todas as vezes que os caras do Cruzeiro, Gabriel Lima, Pedro Martins, o próprio Ronaldo, quando falavam e tal, e sempre era aquele papo, vocês não sabem como é que a gente encontrou isso aqui e tal. Isso justificava tudo. Qualquer coisa em períodos em que o Cruzeiro não ganhava, período de crise, mini-crises, derrotas e tal, sempre o mesmo papo. Tá abrindo a gaveta e aí sai E toda vez era isso, né? Então, a gente só não pode começar, viu, Marcos, a levar para esse lado. Os quadros, os troféus. Não, cara, é bola. É bola, é elenco, é cobrar desses caras, é cobrar desse elenco. Se tem algum racha, se tem alguma panela, os caras vão aparecer para falar que não, tá? Que isso é onda de torcedor e onda de imprensa. Se tem algum problema, aí dá a real, fala o que está acontecendo, explica e tal. Menos começar a falar, não, nós temos que mudar o mindset aqui dentro. Para! Sabe? O Diniz não era a primeira opção. Eu gosto do Diniz, tá? Eu sempre disse, é divertidíssimo ver ele treinando os outros times. Eu gosto do Diniz. Agora, ele não era o primeiro nome. Vocês tinham dois na frente, ou até mais de dois, e aí chegaram no nome do Diniz. O Diniz precisa de tempo, então o Diniz veio no meio de temporada. A coisa não virou. E outra, treinador depende de resultado. Ele e qualquer um outro. E eu não sei o que está passando na cabeça de vocês se os resultados continuarem não acontecendo. Sinceramente, gostaria de saber. Agora, para mim, o problema não é quadro, não é troféu, a ausência disso dentro da toca. Eu acho que, a começar pelo fato de, vamos trazer o Diniz, que é o que tem aí no mercado, precisa substituir o Seabra. Aí você diz, não, a gente está tentando mudar tudo que a gente encontrou aqui da época do Ronaldo. Mentira, porque o Seabra ficou aí sendo mantido por resultados e vocês não mudaram. Mudaram quando os resultados não vieram. Então não é uma verdade. Aí agora que o Diniz, que os resultados não estão acontecendo por quê? Uma expulsão aos 3, um gol aos 15. Aquilo que a gente viu aqui contra o Lanús. E isso é que tem que ser explicado, não é falar de quadro, Desculpa. Agora, o Diniz deu a letra na coletiva. Deu a letra. Tá faltando foco. Faltou foco na quarta, faltou foco hoje. Se vocês não entenderam, você que é CEO do clube, aí vai ficar difícil. Deixa eu abrir essa edição aqui. O Genta é nosso convidado hoje, infelizmente, e o Valuzeiro está aqui, e o Elton está ali, e o Thiagueira está aqui. Então nós já vamos emendar tudo. É a expulsão do Rafa Silva, que até agora eu não consigo entender. Gravíssimo, porque se já existia uma pressão para cima do Cruzeiro para quarta-feira, ela aumentou ainda mais. Porque os problemas começaram ali.
com 3 segundos. Então roda aí, Andrezão. Nós tivemos a imagem aí e vamos mostrar e já vamos emendar com o jogo, com 15 segundos do segundo tempo, tomar um segundo gol e depois o Cruzeiro jogar mal mais uma vez e aí depois a coletiva. Nossa Senhora, Valu, boa tarde. Boa tarde para você, HG, boa tarde para os amigos, os telespectadores também. O jogo foge, não tem muito o que analisar até na minha opinião do jogo, né? A gente teve esses segundos aí onde o Rafa Silva realmente foi completamente irresponsável. A gente nunca vai saber se a atitude tomada pelo Diniz de poupar o time o Cruzeiro poderia perder de 6-0 para o Atlético Paranaense, ponto, com os 11 que ele escolheu. Mas a gente nunca vai saber disso porque foi prejudicado todo o elenco através da atitude do Rafa Silva, né? Que inclusive acabou sabotando os companheiros de time, porque talvez muitos desses companheiros gostariam de mostrar algo diferente ao Diniz, para quem sabe serem pensados, pelo menos na utilização para o jogo de quarta-feira. É isso, o Cruzeiro derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro e um time que não consegue vencer desde o dia 1º de setembro, quando derrotou o Atlético Paranaense, então, o Atlético Goianiense, perdão, obrigado, Elton. Então, este é o momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Eu hoje vou me ater a me falar mais, eu acho que tem muito mais a ser dito do que foi falado, entre aspas, na coletiva, né? Para mim, realmente, mais uma vez, uma cortina de fumaça. O Cruzeiro cada vez mais um clube SAF com roupagem de associação. Então, o que eu tenho para falar do jogo, pelo menos, é isso. Vou deixar minha fala para falar muito mais na coletiva. Acho que o jogo em si, ele perde completamente o efeito e a necessidade dele ser discutido, porque você teve tantas situações, elementos ali para você destacar, que o jogo em si, ele perde um pouco de sentido, Capita, porque o jogo em si foi com o time reserva, perdeu mais uma, já virou moda, né? Já virou meio que uma moda. O Valu tinha falado recentemente aqui de crise no Cruzeiro e nós até discutimos, que eu achava que não era crise, mas agora os caras mesmo estão metendo o Cruzeiro numa crise profunda. Expulsão com 3 segundos, gol no segundo tempo com 15 segundos é um negócio meio assustador, né? O que está acontecendo? Tem um tempo que eu estou perguntando o que está acontecendo no Cruzeiro que desandou completamente essa maionese, né? Um negócio impressionante, como que o time caiu. E isso aí não é nem, a gente discutiu hoje de manhã, isso não é um desempenho, aquela queda, né, que o povo fala, chegou, tem aquele, não. Isso aí é uma despingolada, uma queda, sabe, gigante. Aqui, sabe outro elemento também que a gente pode entrar na discussão, já que o jogo mesmo, ele deu uma esparramada quando a gente vai pensar em falar de questão técnica, a utilização de jogadores titulares quando o jogo já estava 3-0. Isso eu questiono o Diniz. Uma falta de necessidade. Eu acho que não tinha necessidade, naquela altura do campeonato, na altura do jogo, ter utilizado jogadores titulares. Enfim, não machucaram, participaram no jogo, mas o jogo estava 3-0, um jogo com uma circunstância totalmente diferente, que a gente já colocou aqui. Time reserva, todo reserva, expulsão aos 3 segundos, o segundo gol levado aos 15 segundos, num tilt. Se o Diniz utilizou a palavra tilt no jogo passado, eu vou utilizar agora novamente, um tilt defensivo. Não pode circular uma bola da forma que foi circulada ali naqueles primeiros... A bola de domínio do Cruzeiro. O Cruzeiro soltou a bola e o Cruzeiro entrega a bola para o adversário para pegar e tomar o gol como tomou. Então, assim, são coisas que não podem acontecer com o time titular e nem com o time reserva, que são todos dentro de um pacote Cruzeiro, são todos treinados pelo Diniz, isso não pode acontecer. Expulsão do Rafa Silva, alguém quer falar? Eu quero falar, só um negocinho, fora isso, você falou algumas coisas, e teve um que aconteceu no jogo contra o Lanús, que me incomodou assim, eu tenho falado muito isso, 45 minutos, o escanteio que o Matheus Pereira bate, mostra muito tomar gol com os 15 segundos, uma desconcentração. Se vocês olharem, ele bate aquele escanteio que o goleiro ama. O goleiro adversário adora, que ela vai sem força, alta, e ali no meio da pequena área, sabe? Na entrada da linha da pequena área, o goleiro sai e ainda faz pose. Ele bateu 2 assim. Foram 2 assim. Então mostra essa displicência que o Cruzeiro está hoje. E sobre a questão do Rafa Silva, cara, é pouca inteligência. E assim, eu vou falar algo que pode ser interpretado de formas diferentes. Durante toda a semana, que as pessoas elas precisam entender que força não é entrega. Violência não é entrega. Desde o jogo contra o Lanús, estamos batendo na tecla. Os jogadores do Cruzeiro estão
pouco interessados. Os jogadores do Cruzeiro não estão se entregando. Estou fazendo o advogado do Rafa aqui agora, tá, gente? Fazendo o advogado do Rafa. Tem que ter coragem para defender, hein? Não, eu acho que colocou tanto na cabeça entrega, força, vontade, dedicação, que o cara despirocou Não tem nada a ver. e foi lá Não e tem deu nada a duas ver. cotoveladas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Duas Desculpa. cotoveladas no cara. Gente, eu não estou defendendo. Não, Tá não tem a defendendo ver. sim. Não tem, isso não tem Tá contexto. justificando. Eu acho que o cara colocou, eu tenho que ter entrega, e foi lá e deu duas É do cotoveladas. sub-20 o Cara, Rafa Silva? é Tem 20 de anos, uma- 21? Gente, Me eu ajuda. não estou defendendo. Não, eu estou tá defendendo tá toda a justificando. questão. Eu chamei ele de Mas não pouco tem relação, inteligente. independente de ser Eu estou defesa, chamando- não tem eu relação. estou chamando ele Não de tem pouco relação. inteligente. Não que tem ele relação. Foi pouco inteligente. Ele foi violento. Violento, Não, agressivo, ô, Elton, agressivo. ô, Elton, eu acho que é bonitinho de falar pouco dele. Foi burro mesmo. Foi bem burro. Você está usando eufemismo. Eu conheço bem dessa figura de linguagem, porque Você usa muito. usava bastante. Mas ele foi bem burro. Cara, com 3 segundos, você meteu uma cotovelada no cara, é burrice. Duas. É uma burrice sem tamanho. E atrapalhou o jogo, como disse o Valor. E tudo que a gente poderia avaliar do jogo, entender do Cruzeiro, a gente não consegue porque o Rafa Silva simplesmente destruiu o jogo do Cruzeiro. Com uma cotovelada burra. Porque não foi infantil, não foi juvenil, foi burra. Cara, alguém que dá uma cotovelada daquela forma, desculpa, mas ali a última coisa que ele estava fazendo era pensar. O cara foi absolutamente burro. Agora, tem muita coisa incomodando no Cruzeiro. O quê? Muita coisa. Os jogadores parecem não seguir o comando do Fernando Diniz. Os jogadores parecem pouco interessados com o trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que a coletiva do Matos foi bem ruim. Coletiva, pronunciamento, sei lá o que foi bem aquilo. Foi bem ruim. Foi. Ele poderia chegar, levantar a mão e falar, opa, peraí, nós cometemos alguns erros. Quais erros nós cometemos? E citar os erros que foram cometidos durante a gestão do Pedro Lourenço. Agora, apontar para o passado, como fizeram os gestores anteriores, me parece um caminho 100% equivocado. Porque quando a gente vinha aqui e escutava a coletiva da turma do passado, a gente falava, ó, isso está errado, os caras não têm que falar assim, é uma justificativa equivocada para tentar justificar o fracasso que eles estavam tendo. Então, vamos seguir por esse caminho agora. Uma gestão que a gente comemorou quando houve a troca. A gente comemorou por quê? Porque o Cruzeiro teria mais investimento. Porque o Cruzeiro teria profissionais, pelo menos na minha cabeça, mais capacitados para gerir um futebol. Só que em 5 meses de gestão, dos 5 de gestão, 3, o Cruzeiro vai muito mal. O Cruzeiro não joga bola, jogar bem, desde a partida contra o Botafogo, dia 27 de julho desse ano. Cara, de lá para cá se passaram 3 meses. Então, dos 5 em que eles estão gerindo, 3 são de um futebol bem abaixo da expectativa. Até pelas contratações que foram feitas. A gestão do Ronaldo tinha muita desculpa, mas o time entregava. O time corria, sabe? Entregar? Não, peraí. Não, você pode Não, falar que não, o time não, era não. ruim, mas os caras corriam. Eu acho que é por aí. Mas entregar entendeu? o quê? Não, Entregava. Dos 44 pontos que o Cruzeiro tem, o time da gestão Ronaldo... Não, deixa eu falar. Você perguntou, eu vou te isso, cara. responder. Entregava Não, o quê? não, Ou mas você o não quer Thiago ouvir? aí, Se você não isso quiser... não é a gestão Ronaldo que entregou. Você perguntou e não quer ouvir. Então, beleza. Então... Não, Mas, mas, mas isso deixa é os gestão colegas Ronaldo. responderem. eu tô falando, não é Deixa os só de colegas agora, não. responderem. Nós estamos falando, subiu, que também era uma obrigação subir, naquele período de desgraça total, quando a torcida invade lá no Couto Pereira, que dá aquela quebra-pau ali, eu falei, caiu. Ali eu falei, caiu, já era, vamos voltar para a Série B. Eles conseguiram resgatar aquilo e evitar o descenso. O que a gente Mas vê é muito hoje... pouco, né, Genta? Não, mas hoje é nada. Genta, não, peraí. Não, ô, Thiago, mas hoje é nada, Thiago. O Cruzeiro salvar do rebaixamento. A gente falar que entregava é sacanagem. Thiago, hoje é nada. É tirar a onda com a cara do torcedor. O que o cara. Valu falou, calma. O que o Valu falou... Não, eu não terminei de falar. Eles pegaram Eu ia falar desse com a ano, gestão só ali. para deixar claro. Quantos pontos foram feitos, Valu? Só porque você é mais... 27 pontos em 15 jogos. Em 15 jogos. A gestão atual, em 16 rodadas, porque 11. tem o jogo do Inter, fez em 16 rodadas, fez 17 pontos. Ou seja, vai entregar menos do que o time do primeiro turno. E aí de 2024 pode falar. O Cruzeiro está na Série A. Eu não estou pegando 22 em 23 para falar. Então essa é a grande realidade. E o Rafa Silva é responsável pelo que aconteceu no jogo,
Mas nos últimos 3 meses, que completados ontem, são 17 jogos, 4 vitórias. 4 vitórias, incluindo as vitórias contra o Boca Juniors e contra o Libertad, lá em Assunção. 2 no Brasileiro. São 7 empates e 6 derrotas. Né? E aí vem falar de 2019, 20, 21, 22 e 23. Que está tirando pessoas do Cruzeiro, Marcos. Você é o senhor do clube, trazendo o Robson Pires. Você está trazendo o Robson Pires hoje para ser diretor institucional, mas está tirando as pessoas desse pensamento dessa época do Cruzeiro. Então, o que precisa ser dito, Marcos, se eu levar o meu carro no mecânico durante 3 meses, e nesses 3 meses, ao invés dos problemas irem melhorando, forem piorando, qual nome você daria para esse mecânico? Você diria que ele é o quê? Já que eu estou levando o carro nele há 3 meses e ele falando comigo o que você disse ontem, que a cobrança está acontecendo todos os dias e ela é muito pesada, mas os resultados cada vez mais são piores. Então, eu acho que assim, e com relação ao troféu da Série B, o Cruzeiro não tem que se orgulhar disso não. Mas isso para mim tinha que ficar lá para ser lembrado, para lembrar até onde pessoas levaram o clube, para todos os jogadores. Então eu acho, mesmo que não fosse aberta a caixa preta, o que o torcedor quer são respostas desses últimos 3 meses. Ninguém esperava que em 5 meses tudo fosse modificado, não como você falou, mas isso está dentro do esperado? Está dentro do esperado 3 meses, 4 vitórias do Cruzeiro? É para isso que foi o time montado? Só deveria ter falado para o torcedor então. Estamos montando o time, mas esse time só vai conseguir entregar a partir de janeiro de 2025. E não as expectativas que foram trazidas ao torcedor. Me incomoda muito, e a gente tem que cobrar de quem pode entregar. Então você tem que cobrar do Marlon, você tem que cobrar de todos, mas eu estou dizendo que os jogadores que são referências desse time, né? Marlon, William, Romero, o Wallace, né? Quando é que o Wallace vai entregar, já que está falando de entrega? Quando é que o Wallace vai responder em campo os números que levaram o Cruzeiro ao interesse e ao contrato com ele? O Matheus Pereira tem dos maiores salários do futebol brasileiro. Quando é que o Matheus Pereira vai pegar essa bola, meter debaixo do braço e resolver o jogo? Estou falando agora, no momento difícil. Ele já fez isso em outros momentos. Aí tá lá. Claro, eu entendo a questão da limitação física, as contusões, e isso foi um problema muito grave, que o Cruzeiro não tem como controlar, sabe? O Caio Jorge, curiosamente, a gente esperava, num dado momento, menos dele. É o que está tentando entregar dentro de campo, né? É ele, o Mateuzinho. E o Matheus Henrique. Os demais estão devendo, cara. E quando é que esses caras vão entregar? Estava conversando com o Daniel Chatura, direto lá do estado do Mississippi, ele falou comigo assim, Everton, você está vendo que está rodando aí um trecho de uma entrevista do Matheus Pereira para o Charla, quando ele destacava que eles reclamaram de 2 horas de treino com o Seabra, e agora o Diniz mete 2 horas de treino com uma intensidade muito maior e com muito mais cobrança. Se esses caras reclamaram com o Seabra e o Seabra cedeu, o Diniz não vai ceder. Agora, quem está no Cruzeiro, independentemente de quem seja, tá? De Cássio a Caio Jorge, quem não está afim, tá puto com o Diniz, tá chateado porque a cobrança, tá puto porque a torcida tá vaiando, então, cara, sinceramente, você chega na direção, pede o boné e vaza. Mas não é assim, mas não é assim o quê? Aqui, vamos falar o que é verdade. Esses caras estão entregando tudo em campo, gente? Não tá. Esses caras estão entregando tudo em campo? Vocês estão vendo alguma unidade entre esses caras dentro de campo e as ideias do Diniz? Vocês acham que eles estão fazendo em campo rigorosamente o que o treinador está pedindo? Ou as imagens que também estão rodando na internet comprovam quem disser que sim, as imagens estão provando que não. Ele manda todo mundo ir para a área, toca para trás. Ele fala para sair por dentro, sai pelas beiradas. Ele fala de sair pelas beiradas, sai por dentro. Ele fala para dar bola longa, não dá bola longa. Ele fala para dar bola curta, dá bola longa. Peraí, ué. O Diniz falou na coletiva de quarta-feira do jogo contra o Lanús que ele não pediu para recuar e os jogadores recuaram. Então foi a imposição, foi feita pelos próprios atletas dentro de campo. A colocação, a movimentação, a posicionamento tático pós-gol contra o Lanús saiu da cabeça dos atletas. Você sabe que é um cuidado. Eu vou falar por mim, não vou falar por vocês. Não tenho procuração para falar por vocês, não. Por vezes a gente tem um cuidado de chegar aqui
e citar nome de atleta, sabe por que a gente tem esse medo? Porque no próximo jogo ele pode deitar. E aí o pau vai cantar no seu lombo. Você chega aqui, dá um cacete no Vargas, no Kardec, no Matheus Pereira, no Wallace e tal. E no outro jogo os caras comem a bola. E aí, vai parar o quê? Porque torcedor é passional, né? Você dá uma porrada no Vargas hoje. Para mim, a pior dos piores contratações da história do Atlético. Os benefícios péssimos. Aí ele faz o gol da final e o Atlético é campeão, você vai falar... E aí você vai falar o quê? Que não fez mais do que obrigação, para justificar o alto investimento, né? Vou continuar então, falando. Por que eu estou dizendo isso? Cara, tá muito fácil. Tá muito fácil. O cara ganhar 2 pau, mas você tá falando de salário, o cara ganhar 2 pau por mês e ficar andando em campo. Tem um lance do Romero. O cara não ter tesão para jogar, gente. Mas... Como é que você tem um projeto, cara? Como é que você entrega um projeto? Vocês aqui que estão comigo no dia a dia. Nós falamos disso semana passada. Sim. Se você vier para cá e se você não tiver com a pica pro céu para fazer o cacete do programa, vaza, meu irmão. Eu chego aqui, não, ai, porque não sei o quê. Cara, se você não acreditar no projeto e não remar todo mundo pro mesmo lado, o negócio não anda. Mas claramente alguns jogadores não estão acreditando no projeto. Quais? Ah, cara, eu não consigo dizer exatamente quais são os jogadores, medo. Mas não é medo não, HG. Eu acho que eu preciso mesmo. avaliar melhor para tentar entender ali quem são os atletas que não estão acreditando, mas tem uma jogada aí sobre o que você está falando, um lance do Romero, né? Batendo uma cara, falta. porque ele pede para bater a bola na área, ele toca para trás, o Diniz sai assim. É que isso não é o suficiente para eu dizer que o Romero não acredita no projeto, mas, cara, aparentemente, a gente enxerga um time com ideias completamente diferentes da que tem o treinador. E aí, quando eu falo um time, os jogadores. Os atletas têm ideias distintas do que tem o treinador. Ou não acreditam na ideia do treinador. E isso faz com que o Cruzeiro, nesse momento, mas isso é muito vá para grave. baixo. Tio, eu também acho que é muito grave. Tio, lembrando que quando o Seabra era o técnico, estava tudo maravilhoso, né? Você acha que o perfil dos Porque atletas... o Seabra cedia para os atletas. Não, mas estava dentro de campo, estava maravilhoso? Não, claro que não. Tá bom. Não, mas peraí, era menos espaçado, era menos desorganizado. Eu posso dar uma opinião de coisa que eu vi acontecer? Sabe o que está faltando? Profissionalismo. Cara, mas isso está sendo cobrado todo dia, o Marcos falou. Não, cara, que assim, dia sim, dia também está sendo cobrado. Você sabe por quê? O atleta, inclusive, cara, prometeu a classificação, viu? Prometeu voltar. Prometeu classificação. Atenção, torcedores, hein? O CEO de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, onde o Cruzeiro jogou 17 partidas nos últimos 3 meses, venceu 4, empatou 7 e perdeu 6, diz que o Cruzeiro volta a classificar. Empatou quantas, Valu? Empatou 7. Empatou 7, ou seja, mais empates do que qualquer outra coisa, né? E ganhou 4. Pois é, então isso eu estou juntando os 12 jogos do Brasileiro mais os 5 da Copa Sul-Americana. Ele empatou mais do que perdeu e mais que venceu. Então, se ele empatar quarta-feira, eu aceito. Desde que nos penais o Cássio feche o gol, os caras acertem as cobranças e o Cruzeiro volte com a vaga. Porque se isso acontecer na quarta-feira, vocês podem ter certeza, a situação do Rafa Silva, que daqui a pouco nós vamos mostrar aí, ele pedindo desculpa e tal, pra mim aqui não tem que pedir desculpa coisa nenhuma. Eu até falei, você me segue na internet? Não tem que pedir desculpa? Ele não tem não, sabe por quê? Porque é indesculpável. Não, peraí, Everton. Indesculpável. Eu também acho Você desculpa ele? Não, eu não. Claro mas que ele não, cara. Não, mas ele tem que se dirigir ao público, ao torcedor cruzeirense. Calma que você vai falar daqui a pouco. E pedir desculpas. Eu quero ouvir o Elton também, porque eu, sinceramente, acho que a derrocada do Cruzeiro para o Atlético Paranaense, que é um time muito limitado, tá? Tem algumas boas peças, um time limitado, está pedindo para cair. A derrocada começou na irresponsabilidade do Rafa Silva. Um jogador profissional, não pode fazer o que ele fez. Aquilo ali, não venha querer me convencer que não, aquilo foi excesso de vontade é o cacete. E outra coisa, o clube não pode condescender com esse tipo de atitude, como também não pode condescender com jogador que fica andando dentro de campo, escondendo atrás de marcação. Então a atitude desses caras, time por time, elenco por elenco, Cruzeiro é muito superior ao Lanús. E o Matos ter prometido voltar com a vaga, ele pode prometer, melhor do que se ele tivesse prometido não voltar com a vaga. Agora, quem pode responder dentro de campo e amenizar um pouco desse momento do Cruzeiro é exatamente quem está dentro de campo. Porque a orientação do Diniz, ou as orientações, não estão sendo seguidas. Por que não estão sendo? O André fala comigo, faz o merchan, eu faço outro. Chama a matéria tal, eu chamo a tal. Aí daqui a pouco, se der uma merda, ele vai falar, você faz a sua cabeça. Então aqui tem uma unidade. O André determina, eu tento executar, né, Andrezão? Nem sempre eu faço como você pede, mas aí você briga comigo e tá tudo... Quer dizer, não tá tudo bem. Entendeu? Então é assim que a banda toca. Os caras não estão fazendo o que o Diniz está orientando. Por isso que eu ainda
não coloco na conta do Diniz. Agora, o Diniz sabe, melhor do que todos nós, que o que vai segurar ele no Cruzeiro são os resultados. Se não tiver resultado, eu acho que eles vão meter o pé. É gol! É gol! Foi na tela o pedido de desculpa do Rafa Silva e Andrezão? Tá aí. Tá aí. Pedido de desculpa. Né? Aí, o pedido de desculpa foi digitado por ele mesmo ou pela assessoria de comunicação? Assessoria, por isso que né, às vezes é melhor colocar a cara. Por isso que é muito Fazer um importante vídeo, né? dentro do futebol, pessoas que colocam a cara. Eu quero me desculpar com toda a torcida cruzeirense, meus companheiros e o staff que me acompanha pelo ocorrido no jogo de hoje. Sei que errei e acabei comprometendo o time na partida. Estava muito feliz com a oportunidade, você imagina se não estivesse feliz, né? De voltar aos gramados com grande vontade de ajudar, especialmente após 3 meses de uma recuperação dura e complicada. No entanto, acabei me excedendo. Peço desculpas mais uma vez. Vou trabalhar para reconquistar a confiança de todos. Isso aqui é pro forma também. Isso aqui é melhor você não fazer. Isso aí foi feito pela assessoria. É sim, Foi feito é pela sim. assessoria. Não tem efeito nenhum, Thiago. Desculpa. Isso, você está tentando amenizar a gravidade do que ele fez. O ponto não é não ter efeito ou ter efeito. O ponto é o cara se arrepender, cara. E a gente não sabe se ele se arrependeu. Eu tendo a acreditar e confiar que ele tá Então arrependido. se arrependeu, tá de boa. Não é se arrepender, tá de boa. Ele tem que se arrepender mesmo. E ele tem que se desculpar, ele tem que se dirigir ao torcedor. Isso não importa se acha bom, bonito ou legal. Desculpar ele tem que se desculpar com o torcedor. Entrar em Everton. campo daqui a pouco e fazer o que tem que fazer. Everton, ele tem que se desculpar com o torcedor. Isso é o mínimo que ele tinha que ter feito. Ele tá certo em pedir. A única coisa certa que ele fez do sábado, às 18h30 até hoje, é o pedido de desculpas. Então tudo bem, Thiago. Tá certo, então ele tudo tem que bem, pedir. Thiago. Você Agora pode a gente vai sair achar que fazendo... é normal, Tudo o cara bem, pedir Thiago. Você desculpa, pode sair velho. fazendo Você merda tá na ficando- sua vida não, não, todo não é dia. isso. E porque você já Não tem é a desculpa isso. pronta. Não é isso. Se não fica fácil. Eu tenho que me arrepender Depois que inventou a verdadeiramente. desculpa, Eu aí a tenho que me atrocidade arrepender virou algo absolutamente verdadeiramente banal. pra Para. pedir desculpa às pessoas. Indesculpável o que ele fez. Cara, tudo bem você achar isso, mas ele tem que se desculpar. São duas coisas distintas. Eu também acho que não tem desculpas. Mas, cara, ele, Rafa Silva, tem que se dirigir ao torcedor e falar, olha, eu errei, eu quero pedir desculpa, eu fiz uma agada no jogo, eu acabei com o jogo. E, cara, ele tem que fazer isso mesmo. Isso é o básico, é o mínimo. A gente pode aceitar ou não. Aliás, o pedido de desculpa é muito mais pra gente do que pro cara. Mas o cara tem que fazer o mínimo. O mínimo. O mínimo é Chegar e entrar em falar, ó, campo e ter torcedor, responsabilidade. tô errado. Desculpas sinceras me Ó, interessam. olha só, eu tentei falar Nesse que eu caso, não consegui. mentiras sinceras. O que pois eu é. acho que falta hoje muito no Cruzeiro profissionalismo, cara. De todo mundo. Como assim? por Eu não quê? tô entendendo. Ah, cara, olha só, o Everton. Essa nota não foi feita por ele. Mudou. Mas ninguém faz. Todo jogador tem a sua assessoria, né? Às vezes o cara pega, Ninguém- grava um Pra mim é vídeo. vídeo, pra mim é vídeo, pra mim é mas cara. Bota a cara. Ninguém bota a faz cara. isso, Elton, Bota você a tá cara. falando. Bota Ninguém a cara. faz isso, velho. No Brasil, Bota você a falou, cara. todo mundo, até Sabe por quê? instituição. Olha só. Até as instituições têm Muitas vezes a assessoria. instituição não tem cara, né? Agora o jogador Não, tem cara. tem o diretor de comunicação, nem eles Instituição tem colocam a que tá cara. cara. Pode falar. Muitas vezes, assim, você vê, teve a troca de treinador, e aí a gente falou, parece que eles não estão comprando a ideia do Diniz. Isso pra mim é não ser profissional, sabe por quê? Se você tá numa empresa e teve uma mudança, se você não concorda, normalmente você vai reclamar e eles vão meter o pé na sua bunda e você vai ser jogado na rua, você vai ser mandado embora. Jogador profissional, eles não têm que comprar ideia, eles têm que obedecer. E essa é uma furada, porque diziam, amavam o Seabra É, e e etc. deixaram- E aí jogaram no comando do Seabra contra o Fortaleza, como jogaram, contra o Atlético, contra o Vitória, contra o sabe? Inter 2 vezes, contra o Atlético Goianiense, contra o reservas do São Paulo, jogaram daquele jeito. Quem que tava no banco? Cara, Era o assim, Seabra. era Tá. o Seabra. Então, tá bom. assim, sabe, tá na hora dos jogadores, direção. Sentem, a gente não vai. A gente fica apurando, a gente tenta apurar. Mas eles precisam sentar internamente, Mas o Matos diz conversar. que acontece isso aí todo colaborando dia, no time. gente. Não, Ele falou no sábado que acontece então todos o os problema dias. mais grave que a gente Cobrança. pode imaginar, cara, porque o treino não tá dando resultado nenhum, tá só piorando. Você vê, o jogo do Lanús foi uma piada, esse jogo de ontem é outra piada. Jogador dando cotovelada com 3 segundos, outro entregando a paçoca com 15 segundos de segundo tempo. Tem alguma coisa muito errada dentro do Cruzeiro que precisa ser solucionada. A instituição não pode pagar por problemas internos, tá puto. O problema do Cruzeiro é 2019, 20, 21, 22, senta 23. gente. agora, Foi falado gente. ontem. buscando- Foi falado o problema do Cruzeiro no sábado. Ficar pela buscando manhã. desculpa nisso, cara. Toda vez que o time entrar numa espiral de resultados ruins, de derrotas, aí fica fácil demais Fumaça justificar. total. A coletiva, né, o pronunciamento, ele foi sem time. Sentar ali naquele momento era para falar de outras coisas. E não para falar do troféu, da taça, do pôster.
Nada a ver, nada a ver. Eu achei assim, cara, totalmente voada a coletiva. Eu gostava, sou discípulo de Maluf, que era um cara que quando abria aquela porta e fechava, o jogador saía de lá branco, já que saía de lá correndo. Eu vou treinar, eu preciso treinar. Acho que tá faltando isso, cara, porque... E só pode completar, gente. Não, sabe porque, Valu, sinceramente, eu fiquei muito incomodado com esse diabo desse escanteio. Não pode, velho. Um jogador que tem uma categoria do Matheus Pereira. Não é só o escanteio, não, você gente. preocupado com o escanteio. Eu tava... velho. Não, não é só isso, não. O time de Sarcelana, você preocupado com o escanteio. Não, velho, isso mostra o problema que tem. O cara batendo um escanteio aos 45, o Cruzeiro precisando fazer o segundo gol sem peso na linha da Genta, teve uma bola que ele... Entendeu? Eu tô falando do Matheus Pereira, incomoda, mas cara. vale pro Marlon, vale pro William, vale pro Wallace, vale pro Romero, vale pro Matheus Henrique, vale pro Matheus... Pra todo mundo, os jogadores, quem veio como reforço, Lautaro, Barrial, tem que entregar mais. Ponto. É que tá na moda esse negócio de falar entregar mais, é um saco, mas é só para resumir. Então o que acontece? Você está citando um, mas vale para os demais. Para todo né? mundo. É porque o cara que marcou. De quem que você espera mais no Cruzeiro? É de quem joga muito. É lógico. Então, se por exemplo, se o Galo ramela, você vai cobrar de quem? Quantas vezes virou aqui e falou, pô, o Hulk não jogou nada. Eu vou chegar aqui e falar, o Vital não jogou nada. Pô, é isso aí. Entendeu? Então teve uma bola, eu falei isso, cara. Além dos escanteios que você tá destacando, o que foi na hora que a torcida vaiou quarta-feira no Mineirão, que pegou uma bola, foi na linha de fundo, entrada da área, deu um traquezinho pra fora, bateu ali na rede pelo lado de fora. Aí você vai dizer, ah não, mas é injustiça? Injustiça? 2 conto na conta todo mês pra não entregar nada? Você tá de brincadeira. Isso vale pra ele. O Matheus Henrique ainda tá entregando, Caio Jorge também. O Wallace tem que começar, cara. Jogar bola. Só pra deixar claro, quando eu falo que essas questões que foram colocadas pelo Alexandre Matos, ninguém fala, Valu, numa coletiva de imprensa, coisas internas. Não é disso que eu tô falando, não. Mas será que não seria mais produtivo falar, a gente tá aí com 17 jogos nos últimos 3 meses, só 4 vitórias. Esse elenco do Cruzeiro, mesmo tendo sido um elenco montado nos últimos 5 meses para cá, não é para entregar isso. A gente, todos nós, quem já estava aqui antes, mas a turma que chegou na janela de transferências precisa de entregar mais, mas não, foi por um outro caminho. Eu entendo que não é possível revelar por um CEO de um clube, por um diretor de futebol, coisas internas, umas coisas mais produtivas, referentes ao momento. E não isso que ele foi rebuscar de 2019, 20, 21, 22, 23. Isso aí é a mesma fala da UTI, da gestão do Ronaldo, só que com outra roupagem. Sabe que o Popó falou um negócio interessante hoje no Deus Me Diga, porque hoje o Popó tava lá também, ó. Falar alguma coisa que presta, é difícil. Pô, tá doidão hoje. Cara, acho que o momento de chegar... Se o Matos quisesse falar alguma coisa que fosse interessante, né, vai falar assim, esses caras precisam entender que vai ser o primeiro título depois do clube quase acabar. Né? É isso que ele tinha que fazer, isso que esses atletas precisam saber. O clube que eles estão vai ser o primeiro título. Vai ser o primeiro título o Cruzeiro chegar na fim. final é muito grande, cara. É muito grande para a história do Cruzeiro, para que o cruzeirense mesmo, de verdade, aí ele pode olhar para trás. O cruzeirense, torcedor, pode olhar para trás. Um dirigente de futebol ficar remoendo isso, eu acho covarde. Eu acho covarde da parte dele. Porque os jogadores precisam entender que eles podem entrar para a história do Cruzeiro. Que o título da Sul-Americana ou a final da Sul-Americana, aí sim é uma reconstrução. É uma reconstrução por tudo que o Cruzeiro já construiu em sua história. Agora, sabe o que é duro, Elton? Ter que sentar com os caras. Para explicar isso. Para explicar isso. Ter que sentar com o cara para explicar, meu filho, aqui, ó, isso aqui que aconteceu, agora nós estamos aqui e nós queremos chegar aqui. Tá? Nós não estamos exigindo muito de vocês. Não estamos exigindo. Nós estamos querendo que vocês tenham um campeonato brasileiro decente e que vocês passem pelo Lanús, que, desculpe, é a baba do boi cansado. Mas não é difícil, não é o melhor triunvirato do futebol em termos de gestores? Quando foi chegado aqui a Toca da Raposa, Matos, Pelé e Pedro Dracena? Também precisam dar explicação. É só a gente que está começando? Também mas precisam dar explicação. Eles estão mal. O fato que eles estarem mal não tira a qualidade deles. Eu acho que são bons gestores, mas hoje estão mal. Fazem um trabalho ruim nos últimos 3 meses. Mas os 2 meses iniciais foram bons.
Agora é um Cruzeiro. Eu acho que só faltou buscar um atacante. Eu vou continuar batendo nessa Eu tecla. acho que faltou buscar um lateral direito também. Gente, aqui, não é só... Mas eu acho que- vocês estão achando que é eu não só acho que seja só buscar contratação, peças. Eu não. não acho que é Não, só mas buscar precisava, Não é só gente. contratação, eu acho que a Precisava. gestão Não, de lógico, elenco- o atacante, Você sabe então, disso. o atacante, Gente, então... gente, a gestão do elenco é Lá no deles. Internacional, a gente vê um D'Alessandro, não sei o quê, não sei o quê, chegando lá no vestiário feito louco. Um cara que vestiu a camisa, se qualificou e, de acordo com a imprensa gaúcha, tem servido de grandes contributos. O Dracena é um cara que foi campeão no Cruzeiro. Ele Mas são sabe o perfis seguinte, distintos, Valor. não estou falando de perfil, Thiago, estou falando de entrega de trabalho. Eu não estou comparando o perfil do Dracena com o do D'Alessandro. Eu estou perguntando assim, o quanto impacta hoje o trabalho do Dracena juntamente com o Matos e o Pelaipe? Só isso. É uma questão a ser questionada. Ninguém está falando pro Dracena entrar Que gritando... pode estar impactando de forma negativa muito, né? E a gente não consegue saber. Agora, e nem agora vamos. eu ainda acho. Só no futuro. Eu entendo que, veja só o que são os resultados no futebol, né? O quanto os resultados beneficiam uma análise, o quanto os resultados... a gente faz com que a gente trate a coisa com uma certa benevolência, porque se o Cruzeiro tivesse conquistado 3, 4 vitórias ao longo desses últimos 90 dias, se tivesse feito Mas um jogo conquistou, aqui, Regis. uma vitória Não, aqui ele- contra acho o que ele diz a Lanús, mais. uma Ele diz a vitória mais. contra o Lanús aqui, placazinho magro, uma vantagem de um gol, sabe? E isso... O nosso discurso seria diferente. Teria reduzido o tamanho da pressão contra o Atlético Paranaense, que aumentou ainda mais. Com aquela atrocidade cometida pelo Rafa Silva. Então, a carga de responsabilidade foi aumentando e de pressão foi aumentando com os fatos acontecendo, né? O nível de concentração lá embaixo. E os caras não estão mesmo assim. Você vê naturalmente que não há uma unidade, sabe? Os caras não estão com tesão. Desculpa. É que tem gente que acha que não é bem assim. Como é que você vai medir o nível de entrega dos caras? Eu assisti no jogo, meu filho, você é cego, né? Então não tá nítido, tá claro. E a gente tem informação também, né? De insatisfação por causa dos treinos, jogador que é barrado e fica pistola. E aí é jogador que lidera grupo, aí junta com outro, pô. Aí se eu não tô te falando aqui, cara, que foram lá no Seabra pedir para reduzir treino de 2 horas e ele cedeu. Só que o Diniz não vai ceder. O Diniz tem casca, não vai ceder. Cobrança do Diniz, a pistolice do Diniz, na margem do gramado, no dia a dia dos treinos, isso tem incomodado. Só que daqui a pouco vai aparecer algum jogador aí, principalmente se classificar quarta-feira, dizer assim, isso é onda da imprensa, tá aí, ó, nós estamos provando que tá errado. Aqui é nós, aqui é unidade. Diniz, estamos com o Diniz, estamos juntos e tal. Você vai ver isso acontecer. Isso e não falou- farão mais do que obrigação, porque o Lanús é a baba do boi cansado.